Boa noite. Vamos então já já começar a live de hoje com o Dr. André Lopes, só aguardando a presença dele aqui. Se vocês tiverem perguntas, já lembro a vocês, quem tem pergunta sobre o tema cirurgia oncológica, já pode ir reservando aí e fazendo a sua pergunta. Boa noite. Vamos ver se o Dr. André já entra. Boa noite, Patrícia, Dominique. Cássia acabou de entrar. Cássia fez várias perguntas, né, Cássia? Tem algumas aqui que eu selecionei. O tema hoje a gente vai conversar sobre a importância da cirurgia oncológica, mas no finalzinho eu reservei espaço para algumas perguntas, ok? Que foram enviadas aqui. A Cássia mandou algumas, inclusive. Dr. André Lopes acabou de me escrever, tá entrando, conectando já já. Ok? Então, perguntas sobre o tema, mais uma vez eu vou lembrar aqui, perguntas sobre o tema cirurgia oncológica, podem mandar no inbox. Se havendo tempo, a gente também vai selecionar outras perguntas, né, relacionadas ao tema também, ao câncer de ovário de modo geral. Entrou o doutor André. Olá. Doutor André Lopes, tudo bem? Olá, Fernando, tudo bem? Como vai? Peraí, deixa eu ajustar minha câmera aqui. Tá dando para me escutar bem? Eu ouço tranquilamente. Se alguém tiver problema aí com o Eu áudio do doutor, pode avisar, tá? estou com um Ou com o fone, meu também. tô com um fone diferente do que eu uso. Eu queria saber se o microfone tá bom. Senão eu volto pro meu Não, antigo tá mesmo. bom, tá bom. Por enquanto tá ok. Tá ótimo. Tá ótimo? Então tá. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceito, né? Fazer essa live, né? Aqui com a ACO. E já vou aproveitar te apresentar e dizer como é que aconteceu essa live aqui, que foi inusitada. Hoje, o nosso convidado aqui é o Dr. André Lopes, ele é cirurgião oncológico, é mestre pela Universidade de São Paulo e professor de medicina. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação, doutor, e dizer agora, assim, que foi mais do que um convite, né? Foi uma convocação aqui das seguidoras. A gente fez um post mais descontraído aí, dizendo assim, marque aquele médico que você gostaria que a gente conversasse, etc. E aí veio um monte de arroba aqui, marcando o teu Instagram, então foi muito Fizeram um legal. complô, então. Fizeram um complô, assim. E a gente já viu que você é muito querido pelas pacientes, enfim, então já sei que vai ser especial. Tá ótimo. E muito, muito legal poder falar com você sobre esse tema. A gente falou poucas vezes aqui sobre cirurgia oncológica, bem de forma esporádica, né? Então, eu já estava explicando aqui para as pessoas que estão acompanhando que quem tiver alguma questão relacionada a esse tema, e se quiser mandar um pouquinho lá para o meio da live é até melhor, porque às vezes manda agora e aí já chega um monte de perguntas, a gente não consegue ter um roteiro aqui para a gente seguir, tá? Tá ótimo. E aí, bom, vou me apresentar também, né? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, eu sou filho e neto
de paciente de câncer de ovário, sou fundador e estou como presidente da ACO, a organização que existe aí desde 2015, com o objetivo de conscientizar as mulheres, né, sobre esse tema. O doutor quer se apresentar também, porque eu te apresentei, mas é melhor que você se apresente aí, né? Não, tá bom. Eu não sabia desse detalhe que você é filho e neto de sobrevivente. Sim, perdi minha mãe e minha avó. É, infelizmente ainda é o câncer ginecológico que mais mata é o câncer de ovário, né? Embora não seja o mais frequente. Exatamente. Que acontece. É o nosso grande desafio entre os tumores do trato genital feminino. Bom, foi como você falou, o meu nome é André Lopes, tá? Eu sou de Maceió, mas eu moro aqui em São Paulo já há um bom tempo. E eu sou cirurgião oncológico. Hoje em dia eu trabalho no Instituto do Câncer de São Paulo, que é o do complexo do HC, e no São Camilo Oncologia também, que é o conhecido como IBCC. Agora a gente virou São Camilo, um outro hospital de referência de câncer também. E o meu foco, apesar de ser cirurgia oncológica, é basicamente tumores ginecológicos. Então tudo que eu faço hoje em dia é voltado para essa área, seja na área de pesquisa e seja na área de assistência. E esse ano eu também tive a sorte de começar a ensinar no Centro Universitário São Camilo, no curso de Medicina. Então está sendo Que legal. gratificante. E tá nas redes sociais também, sempre trazendo informação, né? Boa, de Eu qualidade. acho que existe uma falta dessa informação para tumores ginecológicos, especialmente de ovário. Acho que falta muita coisa, não só de ovário, mas de todos eles. Então, eu estou procurando, eu cuido pessoalmente do meu Instagram, né? Obviamente tem um pessoal de marketing que ajuda um pouquinho, mas eu faço questão de ter um conteúdo de qualidade, que eu acho que é muito importante. Também só ressalto isso aí, eu acho legal, né? Antes da gente começar com as perguntas, falar justamente disso, assim, que buscar informações que são confiáveis, né? De preferência com médicos, com institutos, organizações, isso faz toda a diferença e ajuda muito a conscientizar e da forma certa, né, doutor? É verdade. Vamos lá, então, falar sobre cirurgia oncológica, que eu separei várias perguntas aqui. Já quero começar com uma que é o seguinte. O INCA, né, uma informação do Instituto Nacional do Câncer, ele diz que a cirurgia oncológica é o principal tratamento, né, para a maioria dos cânceres de ovário, né, especialmente nos estágios iniciais da doença, quando ela ainda não está disseminada. E eu gostaria, então, que o senhor explicasse qual é a relação que tem da cirurgia oncológica com o câncer de ovário e os estadiamentos da doença. Tá, isso é uma pergunta muito interessante. E essa afirmação do INCA é verdade. Por que disso? Porque o câncer de ovário não é um tratamento de um médico só. É um tratamento multidisciplinar. Ou seja, tem várias especialidades tratando esse câncer, né? Então, hoje, o tratamento é uma combinação de quimioterapia e cirurgia. O que muda é um pouquinho da ordem, a depender de caso para caso. E a cirurgia oncológica tem um papel muito grande nisso, porque é um cirurgião especializado, em teoria, para tratar esse tipo de câncer. E a gente tem um monte de estudo que mostra que as pacientes que são tratadas em centros de referência ou por alguém de referência, o resultado é melhor. E o cirurgião oncológico tem um papel nisso, do cirurgião oncológico ou do ginecologista oncológico. Não importa, a meu ver, não importa a especialidade, o que importa é o treinamento que a pessoa teve, para que ela saiba o que tem que fazer. E câncer de ovário é uma coisa um tanto quanto específica. Então tem que ser alguém realmente treinado nisso. E os estudos que temos aí hoje mostram que o cirurgião faz sim diferença nisso. Você provavelmente deve ter outras perguntas aí sobre a cirurgia de citoredução, né? Citoredução consiste em remover o máximo de tumor possível, e quanto mais tumor você remove, é melhor. Então, hoje o melhor tratamento é quando você faz uma citoredução completa, ou seja, você retirou todo
é aquele tumor que é visível dentro da cavidade abdominal. Essa é a grande diferença, esse para mim é o grande papel. E a cirurgia é prognóstico. Então, quanto melhor for feita a cirurgia, melhor vai ser o resultado final. Então, você pode, mesmo que seja uma cirurgia um pouco mais agressiva no começo, você pode fazer essa paciente viver mais e viver melhor com essa cirurgia que você está propondo logo de início. Ou como parte do tratamento primário. Minha pergunta seguinte também está na mesma linha aí, e ela é para quem, principalmente para quem tem dúvida dessas cirurgias oncológicas, né? Porque há diversas cirurgias oncológicas, né? Como você bem falou, assim. E eu queria que você explicasse agora sobre esses tipos de cirurgia, né? Porque às vezes as pacientes trazem essa discussão e há, de certa forma, uma comparação, etc., do tipo de cirurgia, etc. Mas eu vejo que também fica uma dúvida de conhecimento mesmo dessas diferenças, né? E aí a minha pergunta é o seguinte: a gente tem aí a esterectomia, salpingo ou ferectomia, omentectomia. O que é que significam esses nomes e qual é a diferença de uma para outra, assim, de modo geral? Então, isso é o seguinte, todo mundo tem dúvida sobre a cirurgia do câncer de ovário, até mesmo o médico tem dúvida sobre a cirurgia. Então, imagine você explicar isso para uma paciente que está, a maioria das vezes, nervosa, angustiada, às vezes no pior momento da vida, explicar para ela o que é tudo isso, uma pessoa que nunca nem sequer ouviu falar sobre isso. Complica com esses nomes bem esquisitos, né? Complicadíssimo, exatamente. E os nomes que a gente dá a isso refere-se ao órgão que é retirado. Por exemplo, a esterectomia refere-se à retirada do útero. Anexectomia do anexo, ou seja, do ovário e das trompas. Omentectomia, retirada do aumento, que é uma gordura que tem na cavidade abdominal. Então, os nomes é de acordo com os órgãos que são retirados. E esses órgãos são retirados de acordo com a presença ou não de implantes dentro dele. Porque como é que se comporta o câncer de ovário? O ovário em si mesmo, o ovário saudável, ele é um órgão intraperitoneal, ou seja, ele está dentro do peritônio. E quando tem um tumor nele que ele se dissemina pelo peritônio, que é uma membrana que reveste os outros órgãos abdominais por cima. Então, ele fica colado por cima, vamos falar assim dessa maneira. É como se você polvilhasse um pozinho de maisena ou jogasse um grão de areia em cima dos órgãos. Então, às vezes, é tanto implante que você precisa remover o órgão junto para obter o que a gente chama de citorredução completa, ou seja, que é remover todos os implantes. Então, o útero, que é bem do ladinho do ovário, muitas vezes está acometido, então você tem que retirar o útero junto com os ovários. O reto sigmoide, que é bem juntinho ali do útero, então em 50% das vezes você precisa às vezes remover o reto sigmoide. E por aí vai. E também tem um líquido, o líquido abdominal, ele circula dentro do abdômen e leva essas células para a cavidade abdominal inteira. Então, às vezes, você precisa retirar o implante onde quer que ele esteja também. E esses ictomias, a citorredução em si é o processo de remover os implantes. A esterectomia, a retissigmoidectomia, refere-se ao órgão propriamente dito que é removido. Eu tenho uma dúvida aqui que é o seguinte: quando eu fiz a pergunta, você falou assim, isso aqui é complexo até para... Opa, travou aqui, vamos ver. Pronto, agora voltou. Eu vou refazer minha pergunta, porque quando eu estava fazendo essa segunda pergunta, você falou assim, isso aqui é complexo até para os médicos, né? Então acredito que há uma equipe... Opa, travou de novo, vamos ver se volta, que eu refaço a pergunta. Doutor André travou a internet, a conexão dele, então vou pedir para vocês terem uma paciência aí, se não voltar, ele saiu, vamos lá. Bom, já a gente volta, só aguardando o doutor André Lopes
retomar e a gente continua a live aqui falando sobre a cirurgia oncológica. Então, se vocês tiverem perguntas sobre o tema, vocês podem ir mandando, e de preferência daqui uns 20 minutos, que senão sobe muitas perguntas e acaba passando batido, tá bom? Oi, doutor. Oi, voltamos. Caiu aqui. Retomou e voltou melhor agora a conexão, parece. Então, ótimo. Então, a sua pergunta é que era complexo até para médico, né? Isso, você dizia assim isso é complexo até para médico. Aí a minha pergunta é a seguinte, então, imagino que seja uma equipe, né, a cirurgia oncológica ali, um líder, né, no caso você, um chefe dessa equipe e outras pessoas. E aí é necessário tomar uma decisão. Por que é complexo até para os médicos? Você podia dizer de modo geral também? É complexo porque é uma cirurgia que envolve vários procedimentos. Então, você tem que ser bem treinado nisso. Eu fiz 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia oncológica e ainda fiquei mais 1 ano de fellow no exterior, na Itália. Então, para conseguir fazer um tratamento, digamos assim, que eu ofereço o melhor para paciente. Então, você leva tempo nisso. E tem que ser uma pessoa dedicada ao tratamento dessas neoplasias. Então, esse aqui seria o melhor profissional para tratar isso. Alguém que se dedique a isso. E muitas vezes o médico não entende isso, entendeu? Até cirurgiões gerais têm essa formação, então o ideal é que seja em centros de referência mesmo, porque ele vai entender o comportamento do câncer de ovário. Então, isso que eu acho que é a melhor coisa. Então, dentro dos oncologistas, há uma minoria de cirurgiões oncologistas, é isso? E aí precisa ter todo esse treinamento aí Isso, exatamente. O ideal é que seja uma pessoa que vivencie isso e que tenha uma boa noção do comportamento do câncer. Entendeu? Bom, e você como professor agora está passando o bastão aí para vários outros aí. Tem que treinar bem, né, doutor? Eu tive muita sorte, eu tive muita gente que me ensinou as coisas. Então, do que adianta a gente estar aqui se não passa adiante? É verdade. É o conhecimento. Tem que circular. Doutor, assim, a minha pergunta agora é o seguinte. Não tem como ficar fora, né? Falou de cirurgia oncológica, tem que falar dessa aqui. A cirurgia profilática da Angelina Jolie. Ela foi feita em isso aqui é frequente. Não se fala de câncer de ovário e não se menciona isso, assim, né? Foi um divisor de águas, eu acredito. Ela fez essa cirurgia, né? Essa cirurgia que é chamada preventiva, ou profilática, né? Como vocês dizem. E ela, assim, eu queria saber se ela, de fato, ela é considerada um método preventivo, né? No caso dela, havia a predisposição para o câncer de ovário e de mama. E se é comum as mulheres que têm esse histórico realizarem esse procedimento. Também queria ouvir você do outro lado, como é que é a abordagem. A Angelina Jolie é um marco nesse tipo de cirurgia, porque, obviamente, é uma pessoa muito famosa, é uma pessoa conhecida pela beleza e que resolveu retirar as mamas e os ovários, ovário e trompas, por conta da presença de uma mutação que ela tem. Se eu não me engano, ela tem o BRCA, com certeza, se eu não me engano é BRCA1, eu não tenho certeza se é 1 ou 2, mas acho que é o BRCA1. E, obviamente, isso saiu em Times, em New York, em tudo que é revista aí, e causou ao mesmo tempo informação e alarde. É por isso que é bom a informação de qualidade. Então, é uma cirurgia profilática, sim, a gente considera como uma cirurgia preventiva. Acredito que ela deve ter removido em torno de 90% ou mais do parênquima mamário, quando ela é realmente efetiva, e tirou os ovários e as trompas. Então, quem é portador do BRCA1 ou 2 tem uma chance muito grande de vir a desenvolver um câncer de ovário e de mama. Da ordem de 70% de câncer de ovário e chega até uns 80% do câncer de mama. Reduz 100%? Não reduz 100%, mas tem uma chance aí de uns 5% de ter um câncer de peritônio ainda, porque acredita-se hoje que o câncer de ovário vem, na verdade, das tubas. Então, essas tubas, durante a vida da mulher, ela descamou e pode vir de peritônio.
pode ser uma coisa assim, e de mama também, reduz em torno de 95%. Mas é uma cirurgia que é sim efetiva, mas não é indicada para todo mundo. Tem muita gente que diz, eu tenho duas primas com câncer de mama, quero tirar minha mama. Não, não é bem assim. O corpo humano não foi feito para ser submetido a uma cirurgia. Então, toda cirurgia que você fizer é uma agressão. Né? Então, se você tira o ovário na pré-menopausa, por exemplo, você entra na menopausa da noite para o dia. Então, não é assim. Então, a cirurgia tem que ser realmente bem indicada. Eu concordo nessa síndrome genética, tipo BRCA1, que ela deve ser feita, tem a idade para fazer isso. Se eu não me engano, agora BRCA1 é a partir dos 36, BRCA2 é um pouquinho mais velha, um pouquinho de 40 e poucos anos. Então, quem tem a mutação, sim. Quem tem histórico familiar sem ter a mutação, eu não concordo em fazer. Eu acho que tem que ter um motivo bem plausível para que isso seja feito uma cirurgia numa pessoa. Eu agora vou mandar duas perguntas que não estavam aqui no roteiro, assim, mas que vêm dessa explicação. A primeira é assim, então, na prática, você já chegou a orientar uma paciente para que ela não fizesse uma cirurgia desse tipo? Você já teve esse Já, caso? a gente recebe paciente o tempo inteiro com isso. Estou preocupado e quero tirar logo tudo. Não é assim, gente. Assim, você vai tirar se você realmente tiver uma indicação, tiver um risco de ter isso. Então, se a pessoa, a partir do momento que é diagnosticada com isso, aí sim. Então, tem inclusive as idades que você pode ser submetido à cirurgia desse risco ou não. Então, a gente tenta postergar isso. Eu tive até recente, eu acho que no começo do ano, uma paciente com 26 anos diagnosticada. Ela teve o câncer. Eu queria tirar os ovários, mas não é agora. O seu risco vai aumentar a partir dos 36. Então, espera até lá, porque se a gente tirar agora, você vai ter uma menopausa, que vai entrar, você não vai poder tomar a reposição hormonal. Então, a média da menopausa da mulher brasileira é 50 anos. Então, os problemas que que a mulher vai ter aos 70, como menopausa, osteoporose, problema cardíaco, então, se eu tiro com ela com Antecipa 25, ela vai antecipar em 25 anos esses problemas dela. Então, ela pode bastante. sobreviver ao câncer dela e vai pagar um preço daqui a pouco. Então, é por isso que temos as evidências científicas. Então, o médico tem que saber o momento certo disso ser retirado. Aí a minha outra pergunta é a seguinte, você falou que mesmo retirando ainda há 5% ali, em torno de cinco por Isso, cento ainda tem essa de... chance de acontecer. Você, pelo tempo e pela experiência, já viu algum caso desse tipo? Alguém que retirou e aí entrou nesse 5% que ainda mesmo assim Não, desenvolveu? André, nunca vi, Tá. mas a minha experiência não deve jamais ser sobreposta aos dados que a gente tem de evidência científica. Então, isso tem reportado na literatura e tem que ser dito. Eu já vi gente que não tirou, que postergou e depois evoluiu para um câncer. Mas os dados que temos na literatura é de que existe essa chance de 5% do câncer de ovário, que corresponderia ao câncer de peritônio, que na verdade é o mesmo subtipo, é o mesmo tipo de célula do câncer de ovário e o de mama também. Agora eu vou voltar no tema citorredução, porque acho que interessa a grande parte das seguidoras da ACO e Que a grande maioria acabou sendo submetida a uma cirurgia em algum momento, eu acredito. exatamente. Aí a minha pergunta é a seguinte, assim, a cirurgia oncológica para pacientes que já estão nos estágios 3 e 4 da doença, ela entra também como parte do tratamento? Por que motivo ela é feita aí nesse momento? Enfim, como é que foi? Eu gostaria que você explicasse mais sobre Sim, citorredução. isso é uma boa pergunta, porque o câncer de ovário ele é diagnosticado, na maioria das vezes, em estágios avançados. A gente não tem um exame de rastreamento hoje que detecte o câncer de ovário precocemente. É diferente do câncer de colo do útero, que você tem um Papa Nicolau, você tem a colposcopia, e você consegue, às vezes, detectar lesões precursoras. Câncer de ovário não tem jeito. Né? Nós temos estudos populacionais com milhares e milhares de pessoas, saiu um estudo agora no Reino Unido. Então, assim, não adianta ultrassom, CA125 pedir regularmente, não funciona. Tá? Então, não temos nada que a gente consiga detectar precoce. E a maioria, e ele é um câncer silencioso, vem dar sintomas quando está avançado. Né? É por isso que a maioria vai para uma cirurgia no estadio clínico 3 ou 4. Tá? E a cirurgia tem papel nisso daí sim. O importante é que a paciente
seja possível de ser feita uma citorredução. Aí você vai avaliar o momento de cada uma, em qual que é o melhor momento. Se puder ser feito logo como início do tratamento, é bom, é ótimo, talvez seja a melhor situação, mas nem sempre é possível você começar com a cirurgia. Então, tem os casos que você sabe que não vai ter benefício você fazer uma cirurgia muito grande. Às vezes é melhor você começar com quimioterapia. Então, a gente não é aquele que a gente fala, one size fits all, né? Não é uma receita de bolo para todo mundo. Você acaba tendo que tratar a pessoa individualmente em vez de tratar o tipo todo. Mas a cirurgia tem papel sim no estadio clínico 4. O estadio clínico 4 tem vários, então, vários tipos. Né? Se a paciente tem um linfonodo fora da cavidade abdominal, ela é um 4. Se ela tem um monte de metástase pulmonar, ela também é um 4. Então, depende do que você consegue, se a cirurgia é factível ou não. Então, se for factível, aí a gente dá preferência a ela. Ou começa com a quimioterapia e depois a gente considera uma cirurgia. Então, em algum momento, ela vai fazer essa cirurgia, entendeu? Infelizmente, tem aquelas que não respondem nada, e essas pacientes a gente acaba não lançando mão da cirurgia. Mas, de um modo geral, quando possível, sim, a gente utiliza da cirurgia. E aí, assim, cirurgia oncológica, existe algum... Você tocou nesse tema, eu queria saber se existe alguma cirurgia oncológica paliativa, ou seja, assim, você falou, se a gente lança a mão se vai ter que fazer ou não, enfim, você avalia o quadro para ver provavelmente se é um benefício ou um malefício ali naquele momento. E aí, assim, existe alguma que chega a ser uma paliativa, ou seja, não vai ser curativa, mas se faz a cirurgia? Existe cirurgias paliativas, cirurgias curativas, cirurgias profiláticas, são, vamos dizer assim, jargões da cirurgia oncológica. Profilática nós já falamos, da cirurgia curativa, que é a situação, também falamos, e tem as paliativas, porque a função do médico é quando ele não consegue curar, às vezes amenizar. Então, existe sim cirurgias paliativas para câncer de ovário, mas depende. Então, às vezes, se uma paciente tem um pedaço do intestino está obstruído, então, se você vai fazer uma cirurgia, você consegue remover esse pedaço do intestino, você consegue reconstruir o trânsito, e a paciente consegue ir para casa, mesmo que você não tenha removido o tumor todo, é uma cirurgia paliativa. Então, você acabou causando um bem para ela. Mas tem que ser uma coisa realmente individualizada e ver de cada situação, sim. Às vezes, o tumor de ovário é tão grande, a paciente não consegue ser operada toda, às vezes, assim como inicialmente. Mas se você tira aquele tumor, dá um alívio para ela. Então, você tem que pesar o risco e o benefício de fazer essa cirurgia paliativa, mas existe sim. Lógico, isso é parte do tratamento nosso, existe a cirurgia paliativa sim. Só que você vai ter que pesar, porque como eu falei, assim, eu sou o cirurgião mais contra a cirurgia que tem. Quando precisa fazer, fazemos mesmo que seja aquelas cirurgias mórbidas, extensas, que a paciente às vezes fica na UTI, mas eu prefiro ser um pouquinho agora com que ela ganhe muito depois no final. Eu penso um pouco assim. Mas se você não consegue fazer uma coisa paliativa, sim, faremos sempre, acho que sim. Acho que travou sua conexão novamente. Doutor André? Agora voltou. Foi. Então, a cirurgia paliativa tem o seu papel. Opa, travou de novo. Bom, não tô, enquanto o doutor André vai reconectando, eu vou lendo algumas perguntas aqui, ok? Vamos aguardar. Bom, o doutor André Lopes está conversando com a gente hoje sobre cirurgia oncológica. Saiu e vai entrar aqui de novo para a gente continuar esse bate-papo. Está travando a internet dele, mas faz parte. Então, mais uma vez, agora, a partir de agora, se vocês tiverem perguntas sobre esse tema cirurgia oncológica, de maneira geral, tá? Para também não... Cistos evoluem para câncer, ok. Vamos colocar aqui.
O doutor André voltou. Olá, voltou? A internet hoje Tá não tá complicado fácil, né? aqui. E minha internet é boa, vim para um lugar quieto aqui. Mas tudo bem. Faz parte, né? Vamos ver se agora vai bem. Agora vai, com certeza. Bom, estava falando aqui, antes da gente continuar, estava dizendo aqui para as pessoas que quem tiver pergunta sobre o tema cirurgia oncológica, principalmente, o doutor André vai falar, ainda tem tempo aqui, a gente pode falar de outros assuntos do Alguém câncer. perguntou aí, cistos evolui para câncer? Não. É, Normalmente o câncer pode nascer como um cisto, mas não, um cisto não vira câncer. Então, não necessariamente é isso. Isso é um mito. é um mito. Boa. Mito. Aí a minha questão é o seguinte, eu acho que vai ser a última aqui, provavelmente, sobre esse tema cirurgia oncológica, e daí a gente pode falar sobre o câncer de ovário de maneira geral, assim que já tem uma lista de perguntas aqui. A gente tem observado assim, muita novidade, né? Ou pelo menos alguma novidade, no sentido de drogas auxiliares aí, que colaboram na manutenção, né, do tratamento. Por exemplo, há exames, né, os exames, como você citou, de BRCA1 e 2, os inibidores de PARP, etc. Aí eu queria saber, assim, dentro da sua área, cirurgia oncológica, como é que tem evoluído a cirurgia oncológica, desde o tempo que você começou até agora, assim, para a gente entender, porque se fala muito pouco disso, assim, né? Então, a gente fala muito pouco da cirurgia, e realmente é um método, vamos dizer, artesanal, né, de tratamento. Inclusive, a primeira cirurgia oncológica foi num tumor de ovário. Foi, na Foi Santa Casa de São Paulo. não, a primeira Não? cirurgia do mundo oncológico foi no Na Santa Casa de São Paulo tem isso também, uma informação bem parecida. Depois eu vou dar uma nos checada e Estados ver. Unidos. Sim. O médico foi a cavalo operar a paciente e queriam linchar ele lá, tudo. E ele fez o que chama Ninguém de entendeu, né? ovariectomia. Então, e tirou o tumor pesava 10 quilos, deve ter sido um tumor benigno, provavelmente, porque a paciente viveu 32 anos depois da cirurgia. Então, a Nossa, primeira cirurgia oncológica de relato, de 1800. De lá para cá, a gente evoluiu bastante. bastante, hein? Bastante. Os primeiros estudos com cito-redução são mais ou menos de 1975. Então, assim, alguém colocou aqui a doutora Aline de Carlos, lá na nossa oncologista Vamos lá ver. das Alagoas, 1817, tem razão. Que legal. E em 75 começou-se a fazer a cito-redução. Então, a gente viu que os cirurgiões viram na época que quanto mais tirava, mais a paciente vivia, né? E de lá para cá, a cirurgia tem evoluído bastante. Então, da época que eu fiz a residência, que não tem tanto tempo assim, a cirurgia que eu faço hoje é muito diferente da cirurgia que se fazia há poucos anos. Então, apesar de não ter essa evolução toda, a gente vai evoluindo sim aos pouquinhos. E a gente ultimamente tem melhorado muito o manejo perioperatório. Então, a gente consegue fazer cirurgias mais agressivas, então a gente tem o cuidado do ERAS, a gente recupera mais. A gente lá no São Camilo agora está com um estudo de pré-habilitação. A gente vê que essas pacientes com câncer de ovário são as que mais se beneficiam, ou seja, você melhorar a paciente antes da cirurgia, em vez de fazer a reabilitação. Foi até publicado hoje no International Journal. Então melhorou bastante sim a cirurgia. Então, e cada vez mais a gente vai aprendendo o que devemos ou não fazer e a selecionar melhor essas pacientes. Então, a gente seleciona a paciente que deve ir para a quimioterapia neoadjuvante, seleciona aquela que deve fazer a citoredução primária. Então, hoje, cada vez mais a gente vai melhorando e tendo um pouco mais de evidência nessas coisas. Agora, realmente, nos últimos anos, principalmente, tivemos um grande avanço nas drogas, né? Nos tratamentos adjuvantes. O que a gente tinha à base de platina, que é de 20, 25 anos atrás, tem sido acompanhados agora, surgiu o bevacizumab, inibidor de PARP. Então, realmente, a indústria farmacêutica de um tempo para cá vem investindo nessas medicações e algumas delas têm sim mostrado grande benefício para as pacientes, mas são pacientes selecionados, não é para todo mundo. Mas a cirurgia é com certeza, não tem dúvida. É bom saber disso, né? Que a cirurgia também evoluiu.
E a gente Assim, também vem aprendendo em quem não deve ser operado também, entendeu? Então, uns que é melhor dar quimio, outras que é melhor fazer a cirurgia. Então, às vezes, acha, doutor, você não vai me operar? Não, não vou, por quê? É porque o melhor para a senhora não é a cirurgia no momento, o melhor para a senhora é a quimioterapia. Então, às vezes a pessoa, você não vai me operar, eu vou morrer. Não, não é isso, é que tem que decidir o que é melhor, e não o que me opera e resolve isso. Não é assim, entendeu? Então, depende de muita coisa, é muito detalhe. a gente entende que deve ser até delicado falar isso, né, sobre isso, porque às vezes a pessoa tem na mente que se operar, parece que literalmente ela vai retirar, né, aquilo que está dentro dela que está fazendo mal. Mas como Exatamente. você Aí você disse, tenta não é contornar dessa assim, né, que maneira. funciona. Não é sempre assim. Então tem que ver o que é melhor para a senhora no momento. Então, é isso que a gente tenta, pelo menos eu tento ser o mais calmo possível e explicar para o paciente isso. Bom, antes da gente seguir aí para próximos assuntos, eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar sobre cirurgia oncológica ou se acha que já está bem explicado, quer deixar mais algum recado nesse sentido aí. Eu acho que podemos ir em frente com as perguntas aí. Eu acho que à medida que forem as perguntas vindas, a gente Tá vai bom. expressando. Eu vi que tem bastante pergunta aí. Eu recebi algumas também no meu Instagram. No Então, direct. no direct, então acho que podemos ir, que tem bastante coisa aí, bastante Legal. coisa. Eu vou selecionar uma minha e você seleciona uma tua aí, daí a gente vai Tá bom, invertendo. A combinado. Cássia, que a Cássia, inclusive, tem que agradecer a Cássia e a Patrícia, que elas marcaram você várias vezes, que ela já tinha falado, né? Fala com o doutor As André, que ele é super responsáveis pelo legal. complô. Tá. Responsável pelo complô. Eu recebi uma mensagem aqui no direct que estava, agora não vou lembrar quem, se ela estiver assistindo vai lembrar. Tá. Ela pode mandar uma cena que ela falou assim: adoro ser operada pelo doutor André. É um exagero, mas enfim, agradeceu carinhosamente. E a Cássia fala o seguinte: a pergunta se há perigo real, né, para os pacientes oncológicos realizarem tantas tomografias e PET scans, se isso aumenta mais as chances de recidivar o câncer. Pode Não comentar. aumenta a chance de recidivar o câncer. Obviamente que você faz um exame e recebe radiação, mas não é aquela radiação excessiva, né? Então, obviamente, não vai fazer uma tomografia de graça também. Então, tem que ter o períodozinho certo de ser feito isso e faz quando for necessário. Para ovário, a gente não tem muito dados sobre o câncer do segmento em fazer ou não exames de imagem. Para endométrio e câncer de colo uterino, tem alguns estudos publicados e que nem sempre vale a pena fazer a imagem. O melhor, às vezes, quando a paciente tem sintoma. Mas para ovário, a gente não tem esse dado ainda. Então, a gente costuma pedir periodicamente para ver se detecta alguma coisa ou não. Então, às vezes faz, mas fazer uma tomografia 2 ou 3 por ano não vai levar a chance de o seu câncer voltar, não. Pelo contrário, talvez detecte até precocemente uma recidiva. Doutor, posso fazer uma pergunta antes de você ler a que você recebeu, que eu lembrei agora aqui que a gente estava conversando, lembrei. No Brasil, assim, os centros de referência, eles estão preparados para realizar essa quantidade de cirurgias que são feitas, assim, cirurgias oncológicas, ou está centralizado, por exemplo, na região sudeste, centro-oeste? Não, a saúde, de um modo geral, está centralizada aqui na região sudeste. Então, aqui que tem a maioria dos hospitais, e tem isso. Mas tem centros bons fora de São Paulo também. Então, eu conheço ótimos cirurgiões fora daqui de São Paulo, que são capacitados para fazer esse tipo de cirurgia. Mas, realmente, a quantidade aqui em São Paulo, Sudeste, Rio, Curitiba, tem mais estrutura da parte médica. Mas não quer dizer que você está longe, que isso não seja, você não vai arrumar um cirurgião bom. Eu conheço, sim, tem a residência do Você Camargo, tem gente do Brasil inteiro lá. Então, boa parte dos meus colegas voltaram para a cidade que estavam. Então, você muito provavelmente vai ter um cirurgião capacitado fora sim. Mas, obviamente, estamos aquém. O sistema do Brasil não é o melhor do mundo. Então, eu trato muitas pacientes do SUS, né, nos locais que eu trabalho, e, felizmente, quando ela chega para a gente, o trâmite dentro do hospital é ótimo, é muito rápido. Mas, às vezes, a paciente se perde um pouco aí até chegar no centro de referência. Então, essa navegação, vamos falar assim, ainda é um pouco deficiente aí fora. Então, isso é uma coisa a ser melhorada. Assim.
Eu acho que sim. Legal. Quer ler a pergunta que você recebeu E e eu já recebi, auto-responder? Você pode perguntar e para me responder, né? responder, tá? Eu achei muito interessante que tem sido um apelo muito grande para inibidor de PARP. Então, as pacientes, tem muita gente vem me perguntar isso. Tá? E às Legal. vezes é vendido como uma salvação da lavoura, mas não é. Inibidor de PARP uma droga nova que tem sido testada e tem alguns estudos mostrando que ela é sim eficaz, mas ela não é para todo mundo. Tá? Então, ela é para especificamente um grupo de pacientes, principalmente aquelas que têm a mutação de BRCA. Esse é o melhor grupo. Então, se a paciente tem a mutação de BRCA, é recomendável que ela, ou que pelo menos seja considerado esse tratamento com inibidor de PARP para ela. Tá? Por quê? Porque o inibidor de PARP tem efeitos colaterais, não é isento de problemas. Então, você deve receber uma medicação se você realmente vai ter um benefício. Se você não vai ter benefício, você não tem por que tomar aquilo, senão você só fica com o efeito colateral da medicação, que não são poucas. O que pouca gente sabe é que essa mutação de BRCA você pode testar, que chama a mutação germinativa, que é no sangue da pessoa, né? E o que chama-se de mutação somática, que é testada no tumor que foi retirado. Então, isso também pode ser feito. Existe também um outro grupo, quem tem mutação em câncer de ovário do epiteliado é de uns 15 a 20% dessas pacientes. Existe um outro grupo também que vai ter a pesquisa da recombinação homóloga. Então, se a pessoa às vezes tem essa mutação no tumor, ela também pode vir a se beneficiar, o que aumenta esse percentual de pacientes que podem tomar, que poderiam se beneficiar do inibidor de PARP para uns 35% a 40%. Tá? Então, isso talvez seja uma boa para essas pacientes, mas não é para todo mundo, não, porque realmente tem efeitos colaterais. Então, para quem realmente tem o benefício de uma sobrevida livre de doença, vai tomar essa medicação. De resto, não. Então, tem toxicidade. Então, não é para todo mundo. Esses efeitos colaterais, eles podem ser comparados aos efeitos colaterais das quimioterapias, Pode ser comparado aos efeitos da quimioterapia às vezes pior. Tem gente que se dá pior. muito mal. Tem gente que tem sangramento, tem gente que tem náusea. Eu vejo pacientes falando que é como se estivesse num navio 24 horas, de tanta náusea que tem. Então, não é uma coisa isenta de nada, não. Mas tem gente que se adapta muito bem, tem gente que não sente nada. Então, é muito individual e vai se tateando. Mas que realmente, para essas pacientes que têm a indicação, realmente se mostrou eficaz. As que têm indicação e que a gente tem conhecimento aqui pela associação são pessoas que realmente correu tudo bem, assim, digamos. Elas tiveram muitos benefícios, assim. Então, isso é bom, Eu vale já tive lembrar. pacientes que iam regularmente ao pronto atendimento com sintomas da medicação. Então, não é só assim, mas que realmente, se a pessoa tiver, os estudos que a gente tem mostram que tem um benefício significativo. Ó, tem uma pergunta aqui, doutor, que acabei de receber há um tempinho, eu salvei aqui. Quando não aparece no laudo margem cirúrgica livre, significa que terei que fazer outra cirurgia? Pergunta da Não. Érica. E isso é o seguinte, esse conceito de margem cirúrgica significa o seguinte, que para você remover um tumor, você precisa remover um pedaço de tecido sadio além do tumor. Isso funciona muito para tumores sólidos, por exemplo, para tumor de intestino, que você tem que dar uma margem, né, que é tirar um pedaço de tecido sadio ao redor. Significa que o tumor foi removido inteiro. Esse conceito não se aplica a tumor de ovário e doenças do peritônio, o conceito é que você removeu a doença grosseira macroscopicamente. Tumor de ovário e doenças do peritônio tem, às vezes, incontáveis implantes. Então, de nada você adianta tirar um implante com margem livre e deixar 50 implantes. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, o ideal é que você tire os 50 implantes com um mínimozinho de margem. Então, a gente chama de ressecção macroscópica completa, ou seja, eu retirei tudo aquilo que eu estava vendo. Aí, essa paciente tem benefício. Não esse conceito de margem lisa vem da patologia. Significa que você retirou o tumor inteiro com um pedaço de tecido sadio, sem doença. Isso é muito bom para a maioria das neoplasias,
mas não se aplica esse conceito aos tumores de ovário e do peritônio. É um pensamento um pouquinho diferente. Legal, boa. Acho que esclareceu. Quer ler alguma das tuas perguntas? Que eu tenho várias aqui. Se ficar, se deixar, eu fico duas, livre aqui. Teve uma aqui que eu achei interessante, que ela é uma paciente que teve um teratoma imaturo, tá? E ela falou uma coisa aqui, estágio clínico 1A, grau 2. E por que eu puxei essa pergunta? Porque muita gente confunde o grau com estágio. Grau é uma coisa, estágio ou estádio, estadiamento é outra coisa, tá? Estadiamento é o quanto aquela doença avançada. Então, assim, estádio 1 é o menos avançado, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Grau refere-se ao componente celular do tumor. Normalmente é de alto grau ou baixo grau e às vezes se classifica um tumor em grau 1, 2 e 3. Especificamente essa paciente tinha um grau 2 e o comportamento é mais para o grau 3, ou seja, de alto grau, mas esse grau, na verdade, é de acordo com o componente celular do tumor, tá? Não é o estadiamento. Então, ela teve um estadiamento clínico 1A, pelo que ela me falou, né? Não sei exatamente, mas 1A é o mais inicial que tem. Então, o tratamento, provavelmente, ela deve ter feito a retirada desse ovário. Eu acredito que ela deve ter feito quimioterapia para depois. Esse tipo de teratoma imaturo, que é um tumor raro, do ovário, quando faz cirurgia e quimioterapia, a taxa de cura é bem alta. Tá? Então, eu acho que essa é a explicação que eu fiz para ela. Legal. Eu vou já emendar na questão da Fátima, que ela pergunta, é possível estar com câncer e no início não aparecer nos marcadores tumorais? E nem todo câncer de ovário fica positivo o marcador tumoral. E aproveitando o gancho, alguém perguntou aqui se você pode ter implante no peritônio e não aparecer na tomografia. Isso pode também. A tomografia tem um limite de identificação dos implantes. Então, implantes pequenos não consegue ver na tomografia. Eu costumo explicar o seguinte: você pega uma colher de maisena, você consegue ver a maisena inteira numa colher. Se você polvilha a colher de maisena, que seriam os implantes espalhados, fica um monte de implante bem pequenininho. E às vezes fica meio que tapetado mesmo disso. Então, você não consegue ver na tomografia, por isso que a gente às vezes utiliza-se da videolaparoscopia para ver os implantes e para ver se aquela paciente é uma boa candidata à cirurgia ou não. Porque você vê com visão direta e com a lente de aumento. Então, às vezes, a tomografia não mostra tudo. E os marcadores também, você pode ter um percentual aí de pacientes que não tem marcador positivo. Então, quando você fala da videolaparoscopia, seria uma forma de investigar da maneira menos invasiva antes de entrar na conduta da cirurgia, é isso? Tem que fazer, porque a cirurgia de câncer de ovário é feita da forma aberta, né? Que é aquele corte mesmo, que é aquela incisão grande, que é para poder remover todos os implantes, olhar tudo bem direitinho, e a videolaparoscopia é um cortezinho bem pequeno. Então, às vezes, a gente começa com a videolaparoscopia para ver se a paciente é possível de fazer a cirurgia ou não, para evitar de fazer um corte grande e começar a quimioterapia o quanto antes. Isso é uma coisa no arsenal que a gente tem. Legal. Tem mais alguma questão, doutor? Tem uma que não é Que você exatamente recebeu? de câncer de ovário, mas eu achei interessante porque, às vezes, é pseudomixoma peritoneal, que é um tumor que vem do apêndice. E a gente cansa de receber, às vezes, esse diagnóstico. Às vezes, o pseudomixoma começa como um tumor de ovário, mas não é. Tá? É um tumor de apêndice, o comportamento é bem diferente. E essa pessoa perguntou sobre HIPEC. Então, nesse caso de pseudomixoma, a HIPEC parece que funciona mesmo, tá? Então, às vezes a indicação é de fazer a citoedição com HIPEC. E HIPEC para câncer de ovário tem uma situação em que parece funcionar, que é na cirurgia que chama de intervalo, ou seja, quando a paciente começou com a quimioterapia, aí ela parou a quimioterapia, opera no meio e depois continua mais 3. Nessa situação, em alguns casos selecionados, a HIPEC parece ter algum benefício, sim. Mas é caso selecionadíssimo, porque HIPEC também não é isento de complicação, então tem que ter muito cuidado também na indicação. HIPEC, para quem não sabe, é a sigla em inglês para quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. É aquele banho de quimioterapia que faz
na cavidade. Mas quem não É quiser uma, fazer a HIPEC, a citorredução está de boa, é um ótimo negócio. em algum momento, né, isso se levantou e parece que algumas pessoas ficaram bastante em dúvida realmente sobre isso, né, sobre a HIPEC, etc. E se conversou muito sobre isso. Depois deu acho que uma esfriada, assim, pelo menos É, o que a gente ouviu foi isso, assim. o estudo que saiu foi publicado no New England, que é um dos melhores jornais de medicina do mundo. É um estudo bem feito, mas ele tem algumas falhas. Então, por enquanto, não é ainda um estudo definitivo. Tá? Então, é uma coisa que precisa ser um pouquinho melhor estudada. Mas, se confirmarem já sabe desse estudo mesmo, foi um belo ganho para essa situação da cirurgia de intervalo. Para a situação primária, a gente não tem nenhuma evidência. Tem um estudo em andamento grande, mas não temos nenhuma confirmação de que isso realmente funciona. Doutor André, tem mais alguma questão? As minhas aqui, acho que pelo menos as que eu selecionei mais dentro. Se alguém quiser também aproveitar, mandar alguma questão. Ah, tem uma da Paty aqui. Acho que eu vou emendar nessa, tá? Qual é a complicação possível na HIPEC? Tá. A complicação da HIPEC são aquelas associadas à citorredução em si, né, que a cirurgia pode ter complicação, pode soltar uma emenda do intestino, pode ter sangramento, pode ter trombose, pode ter infecção. E a HIPEC, aí você imagina fazer uma cirurgia dessa enorme e ainda ficar mais 1h30, 2 horas com a perfusão ligada. Pode ser de várias coisas, desde insuficiência renal até receber quimioterapia, porque você vai somar o efeito de receber uma dose de quimioterapia com uma cirurgia enorme. Então tem que ser realmente pacientes com um ótimo estado de saúde para fazer isso. Então não é para qualquer pessoa, não. Tem que ser bem escolhido. Demora muito mais tempo, né? Também, além da O regime para exposição que ovário é. é de 1h30 a mais. Fora o tempo que você tem para ligar a máquina, desligar, então vai umas 2h30 a mais no procedimento. Legal. Doutor André, acho que, ó, vamos ver se a Tem gente mais receber uma? mais. Ainda tem um tempinho, então vamos vendo Vamos lá. aqui. Aqui. Quer que eu leia? É possível fazer citorredução e não fazer quimioterapia depois? Aguardar a doença voltar a crescer. Olha, aguardar a doença voltar a crescer para fazer quimioterapia novamente. Depende. Se for como um tratamento primário, ou seja, a pessoa está começando a tratar agora, a cirurgia e quimioterapia andam junto. Não tem como dissociar uma da outra. Só não faz quimioterapia os casos muito, 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 muito iniciais e aquele de histologia favorável. Então, se você tem um seroso de alto grau, que é um tumor um pouco mais agressivo, e se ele está em estadio clínico 1, ou seja, estava só no ovário, mesmo assim você vai precisar fazer uma quimioterapia depois. Aí, se você vai fazer ou não depois, depende. Se for uma recidiva, aí você tem que avaliar com calma esse momento de fazer cirurgia e de quimioterapia. Então, mais individualizado. Normalmente, a cirurgia na recidiva é possível também. Muitas vezes a paciente não sabe disso. Meu câncer voltou. Posso operar de novo? Sim. Às vezes pode. Esses estudos têm saído nos últimos 3, 4, 5 anos. Então, em casos selecionados, você pode, inclusive, fazer segunda, terceira, quarta, quinta cirurgia. Tem paciente com câncer de ovário lá que, por exemplo, de célula da granulose, que a gente já vai em 9, 10, 12 cirurgias lá no INSET. Então, depende muito do tipo de câncer que é e de onde está esse câncer, se ele é localizado ou não. Você pode analisar se é a quimioterapia ou a cirurgia junto. Mas, como tratamento primário, via de regra, anda junto cirurgia e quimioterapia, de mãos dadas. Legal. Doutor André, agora vamos então para finalizar. Queria que você quer deixar alguma palavra aí sobre um resumão sobre cirurgia oncológica. Acho que já está ok. Bom, podemos fechar. Eu acho que a cirurgia oncológica tem um grande papel nisso tudo e representa um fator prognóstico muito importante. E o que eu recomendo é que quando alguém estiver diante desse problema ou conheça com alguém diante desse problema, que procure uma pessoa que seja capacitada, porque muito provavelmente o seu tratamento vai ter um melhor resultado, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Então, a cirurgia anda junto, ninguém cuida de ninguém com câncer sozinho, então é um tratamento que hoje a gente chama de multidisciplinar.
Acho que isso é a parte mais importante que fica. E sempre consulte um cirurgião especializado. Eu acho que vale a pena. Hoje a gente tem muita coisa, muita informação, muito estudo médico, muito resultado. E um médico especialista pode ajudar a que essas pacientes encontrem o melhor tratamento. Eu vou fazer uma recapitulação aqui, você me corrige, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada. No começo da live você falou assim, a cirurgia oncológica a gente avalia e às vezes diz não, porque tem um momento certo, etc, né, de se fazer e avalia tudo isso, né, para as pessoas também não ficarem preocupadas nesse sentido, né, porque quando você diz não para a cirurgia, como você falou, né, é porque realmente tem todo tá baseado em todas as evidências, né, para isso, né. Eu gostaria só de deixar claro isso. Eu procuro fazer cirurgia em todo mundo, mas nem sempre é o melhor. Então, você tem que avaliar cada caso. Você tem que lembrar que está tratando uma pessoa, não é um câncer que você está tratando. É uma pessoa que tem câncer. E aí você vai individualizar o tratamento baseado naquilo que temos de melhor evidência científica. Então, acho que, obviamente, a experiência do cirurgião conta, mas cada vez que sai um trabalho novo, a gente tem que estar olhando e pesquisando o que a gente pode oferecer de melhor. Legal. Então, vamos encerrando por aqui, doutor? Tá ótimo. Muito obrigado pelo convite e eu quero dar os parabéns aí para você por esse trabalho que você faz de conscientizar o pessoal aí. É um trabalho muito bonito. E eu que agradeço. Obrigado por aceitar, né, esse convite de participar, conversar aqui comigo, esclarecer. Espero que a gente... para qualquer coisa. Ah, sim, espero que a gente fale novamente. Quero dizer para as pessoas, sigam o Instagram do Dr. André. Quem não segue, a live vai ficar salva aqui, daí você pode marcar outras pessoas também. Muito legal a gente falar sobre a cirurgia oncológica, né, que é um tema pouco falado. Eu mesmo só tinha conversado com uma pessoa e de uma maneira muito breve, assim, dentro de uma live. Então, a gente não teve espaço para falar com tanta clareza como você falou. Obrigado, uma honra ter você aqui. Acho que agora eu entendi que as pacientes falam, né? O doutor André é uma pessoa incrível. Agradecer o complô aí que fizeram aí. O complô é a Cássia, a Patrícia, mais um monte de gente aqui que... eu já imagino quem seja. Já imagino, né? Tá bom, então tá salvo. E a gente não conseguiu falar sobre todas as questões. São muitas, mas pode deixar aí também no comentário. Mas também eu vou tentar responder devagarzinho. Tiveram mais alguns, eu não imaginei que viesse 20 tantas. Enfim, eu não consegui, eu tô falando disso porque às vezes eu não consigo ler aqui no celular, não dá para ler com tanta clareza, então... Eu vou tentar responder individualmente depois. Doutor André, obrigado mais uma vez, live tá salva, a gente encerra então por aqui. Um abraço, tchau. Boa noite. Boa noite.